Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos continuar com o nosso estudo. Sexta-feira é dia de estudo da Palavra de Deus. E nós estamos a falar sobre os fundamentos da doutrina cristã. Amém? Vamos abrir no livro de Hebreus 11. Hebreus 11. Já temos? Vou ler o versículo 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, é outra versão, o universo, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, acabamos de ler a Tua palavra. Rogamos pela inspiração e desça igualmente a Tua unção sobre as nossas vidas, para que preguemos a palavra com ousadia, com fervor, e que toque nos corações de Teu povo cresça. Meu Deus, todos que ouviram a Tua palavra, Senhor, sejam abençoados, em nome de Jesus. Pai, descartamos a possibilidade do diabo agir aqui neste lugar. Que este lugar seja cheio do resplendor da Tua glória. Que todo feitiço, macumba, ondas lançadas contra este lugar, estão desfeitos no poder que é no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Que a Tua unção quebra todo o jugo e todas as limitações sejam quebradas em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Abençoamos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Nós temos vindo a falar ao longo desses dias sobre os fundamentos da doutrina cristã. O que eu queria dizer? Que qualquer crente, ele deve ter uma base das doutrinas com quais ele crê. Se você não tiver essas bases, você não está a edificar uma vida cristã estável. Nós falamos do arrependimento, a fé, doutrina dos batismos, imposição de mãos, e falamos igualmente sobre a justiça eterna. São os fundamentos que o crente deve ter, deve andar. Falamos do juízo eterno, da ressurreição dos mortos. Você tem que ter esses fundamentos, porque isso vai te fazer com que você tenha esperança, isso vai te fazer com que você tenha a fé. Porque sem esses fundamentos, é como se você estivesse a construir uma casa sem alicerce. Basta vir uma chuva torrencial, a casa é levada. É por isso que nós vimos muitos crentes não conseguem permanecer fiel ao Senhor. Ele está a servir a Deus, mas a vida dele é uma vida instável. Ele não sente a presença de Deus. Ele vem para a igreja, parece que só por vir, mas no fundo, lá dentro é um oco, é um vazio. Mas se você começar a estudar as doutrinas fundamentais do cristianismo, certamente isso vai mexer com a tua vida. Hoje estaremos a falar da fé. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 11, a Bíblia define o que é a fé.
ele define a fé como firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. E também ele, outra segunda parte, ele diz que é a prova das coisas que se não vê. E ele diz que por ela, os antigos alcançaram testemunho. Agora, no versículo 3, ele diz, pela fé entendemos. Isto é importante. Pela fé entendemos, nós não vimos, mas pela fé entendemos que o universo em que nós vivemos, pela palavra de Deus, isso quer dizer, eu não tenho provas, mas eu creio pela fé que o universo que nós vivemos, pela palavra de Deus, foram criados. Isso quer dizer que a Bíblia é clara, o mundo em que nós vivemos foram criados pela palavra de Deus. E ele diz que de maneira em que as coisas que se vê foram feitas do que não se vê. O que a Bíblia queria dizer? Primeiro, as coisas que não se vê, e tudo que se vê partiu daquilo que se vê. Tudo que nós não vemos é a fonte das coisas que se vê. É por isso que a Bíblia também fala no livro de Coríntios, as coisas que se vê são temporárias e as que não se vê são eternas. Tudo que nós vemos com nossos olhos são coisas temporárias. Isso quer dizer, vai passar. Agora, as coisas que não se vê são eternas. E a Bíblia fala os mundos, o universo. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos. Há outros universos, há outros mundos que nós não vemos. E são mais reais, são eternas. E as coisas que nós vemos são temporárias. Tudo que nós vemos vieram do que se não vê. Então é por isso que o crente deve estar ciente. Quando está a orar, ainda que você não viu ainda o resultado, você tem que crer. A fé é esta. A fé é uma ponte que nos tira as coisas que não se vê para tornar isso real neste mundo. Quando Deus criou o universo, Ele usou a palavra. Se você ler no livro de Gênesis, Deus disse, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Deus funciona assim. Ele chama as coisas que não existem como se já existisse, como se já fosse. Ele chama saúde. Ele chama filhos. Ele chamou a Abraão, ele falou para Abraão, depois nós vamos ver isso. Mas Deus trabalha assim. Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Ele começa a falar, ele fala daquilo que não existe. Depois as coisas vão vir à existência. Então, nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos que funcionar como Deus funciona. Amém? Nós depois vamos entrar mais na profundidade. Eu só estou a passar um pouco, porque esse capítulo 11, ele define a fé. E ele fala dos grandes heróis da fé. Como é que eles passaram? Como é que eles viveram? Como é que eles mantiveram a sua fé até ao fim? É por isso que a Bíblia fala no versículo 6, ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que queremos dizer é a singularidade da fé.
A fé é singular. Sem fé, você não pode agradar a Deus. Olha, a Bíblia fala, é impossível. Imagine só. É impossível. Você não tem fé, é impossível você agradar a Deus. Tu pode chorar. Tu pode fazer penitências. A Bíblia diz que é impossível. O que eu quero também dizer? Sem fé, é impossível receber alguma coisa das mãos de Deus. E a Bíblia continua. Porque é necessário. Ele agora diz o porquê. Ele está explicando. Porque é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora ele dá a explicação. Ele diz que porque é necessário, ouça, que aqueles que se aproximam de Deus. Quantos que querem se aproximar de Deus? Agora aqui ele diz, porque é necessário, fala da necessidade de todos aqueles que se aproximam de Deus, creia que Deus existe. Irmão, você se tem dúvida da existência de Deus, olha, é impossível vai agradar a Ele. Primeira coisa, você deve crer que Deus existe. Todos aqueles que querem se aproximar a Deus têm que crer que Ele existe. Segundo, Ele é galardoador dos que o buscam. Eu quero entrar na presença de Deus. Eu tenho que saber dessas duas coisas fundamentais. Deus existe. E Ele é galardoador, Ele dá galardão, dá recompensa daqueles que o buscam. Porque muita gente busca a Deus em vão. Ele só vem, ora. Não quer saber se Deus existe ou não existe. Só está seguindo os outros. Mas a partir de agora, muda a tua percepção. Quer entrar? Primeiro, tu tens que entender que Deus existe. E Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Isso quer dizer, se você buscar a Deus, você vai ser galardoado, você vai ser abençoado. Isso que a Bíblia está dizendo aqui. Agora, antes de entrarmos em alguns temas, eu só estou a passar de revista aqui, o capítulo 11, e porque muitas vezes nós pensamos que a fé, quando você orar a Deus, a fé é só quando Deus te dá. Se Deus não te dá, você não tem fé. E as pessoas te dizem que, olha, você não recebeu a cura por falta da fé. Sim, pode acontecer, mas não é isso exatamente a Bíblia fala. Vamos só ler no versículo 13. A Bíblia diz o quê? Todos esses morreram. Ele está falando dos heróis da fé. Pessoas que Deus prometeu bênçãos. Deus prometeu que vai dar terra prometidas. Pessoas que Deus falaram com eles morreram. Na fé, acreditando nas promessas. A Bíblia diz o quê? Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha, eles morreram guardando a fé. Mas vendo-as de longe e crendo nelas. Até a morte dele, ele não recebeu, ele está morrendo, ele continuou a crer nas promessas. Não desfaleceram, não voltaram atrás. Abraçando-as e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Deus prometeu a eles, vão entrar na terra prometida. Não entraram. Esta é a fé. Eles morreram guardando a fé. No versículo
40 a 39. E todo esse está falando de todos patriarcas, aqueles antigos de Israel, todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas. E por não ter alcançado as promessas, não quer dizer que eles não tinham fé. Eles tinham fé. Eles morreram na fé. Guardaram a fé até a morte. Você vê, por exemplo, o caso do Tiago, o irmão do João. Logo no princípio, lhe mataram. Se estivesse hoje, ia dizer que ele está em pecado. Herodes levantou, pegou a espada, matou a Tiago. Pegaram Estevão, apedrejaram Estevão até a morte. Mas ele não negou a fé. Continuou firme na fé. Ainda antes de morrer, ele disse: Senhor, perdoa ele seus pecados. Ele sabia. Diz: eu vi, estou vendo os céus abertos, Jesus Cristo de pé ao lado direito do Pai. Antes de morrer, ele disse que estou a ver o Filho do Homem assentado à destra do Pai. E ele ainda orou para aqueles que estavam a lhe matar. Ele morreu guardando a sua fé, não negou a fé. Muitos de nós orou, não recebeu, perdeu a fé. Uma vez, um grupo de irmãos, na altura éramos novos na fé, fora no óbito, uma irmã perdeu o filho, e a irmã no óbito gritava: Jesus acabou! Tu deixaste meu filho morrer! Nunca mais vou me servir! Vamos embora! Estava correndo os irmãos: vamos já! Não quero mais ver ninguém da igreja aqui. Não guardou a fé. É uma fé vacilante. A pessoa que tem fé tem esperança. Ele sabe: se eu morrer agora, eu fecho os olhos aqui, meus olhos vão se abrir lá na eternidade. Vou estar junto de Deus e Deus vai dizer: seja bem-vindo nesse reino. Tem que ter a fé. Agora, os seus irmãos se lembram? Nós, a semana passada, nós falamos a única base de uma vida cristã reto é a fé. A única base de uma vida cristã reto é a fé. Vimos que sem fé você não pode agradar a Deus. E o crente tem que ter a fé. Essa é a única base. Nós falamos que Abacuque havia dito no livro de Abacuque 3:4: o justo viverá pela fé. Quantos que são justos aqui? Eu não estou a dizer hoje, existem até pessoas que dizem: ele não consegue emprego, lutou, e as portas estão fechadas, entra na música gospel, começa a cantar, ou começa a pregar, depois vai dizer: Deus me falou para viver pela fé, não vou trabalhar, desempregado. Vai trabalhar. Deus diz para viver pela fé. Se Deus falou contigo para viver pela fé, cala a boca. Para ver se realmente, se isto é real. Está falando para quê? É para as pessoas saberem, para começar a te dar dinheiro. Se Deus que falou, Ele vai fazer, não é preciso falar.
A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E esta frase está repetida 3 vezes na Bíblia. No Novo Testamento. Romano 1:17, Gálatas 3:11, Hebreu 10:38. Eu falava que esta frase simples mudou a percepção do Martinho Lutero acerca da salvação. Ele veio entender a salvação não é pelas obras, é através da fé. E quando eu falo da fé, a fé ele abrange, ele tem que influenciar o nosso intelecto, ele tem que influenciar as nossas emoções, ele tem que influenciar a nossa vontade. 3 áreas: a área intelectual, emocional e a nossa vontade. A fé deve afetar essas 3 áreas da nossa vida. Ela abrange toda a área da nossa personalidade e experiência humana, em todos os aspectos. A fé ele abrange todas as áreas da nossa vida espiritual, da nossa experiência, personalidade. Ele tem que mexer na nossa vida espiritual, mental, físico, material. Até ele vai para além. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso comer, o nosso dormir, o nosso trabalhar. Até o teu trabalhar tem que ser pela fé. Até o teu comer tem que ser pela fé. Vamos ler Romano 14, 23. Até o nosso comer, até o nosso dormir. Você hoje vai sair daqui e vai ter uma outra percepção. Até o teu comer. Eu disse 14 e 10. Romano 10. Não, 10. Vamos ler 31. Ou vamos começar a ler mesmo. Primeiras. Oh, eu estou por 14. Romano. Não, eu estou aqui a procurar uma passagem bíblica, penso que hoje mesmo, 14:23, Romano 14, eu estava a abrir 1 Coríntios. A Bíblia diz o quê? Mas aquele que tem dúvida e come está condenado, porque não come por fé. Até um bom crente, ele come por fé. E a Bíblia continua, tudo o que não é da fé é que? É pecado. Agora, havia um problema, deixa eu só explicar, havia um problema em Roma, na igreja de Roma, havia cristãos que eram judeus e havia também cristãos que eram não judeus.
E os judeus, eles queriam impor. Não, você deve... O judeu não comia carne de porco. E muitas comidas na cidade também de Roma, ou mesmo nos Coríntios, de Coríntio, era comida sacrificada a ídolos. Então, as pessoas, muitos deles, quando eles comiam, eles ficavam com a consciência contaminada. Eu pequei. Agora aqui o apóstolo Paulo, ele escreve, está dizendo que não é. E quer que você coma ou você não come, a glória é para quem? Quem come carne, come para o Senhor Jesus, porque deu ação de graças. Quem não come, ele não come para o Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é glorificado. Olha, ele começa no versículo 1. Ele diz, quanto ao que estão enfermos na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvida. Há muita gente que está enfermo na fé. Tudo que ele faz é pecado. Tudo que faz, a consciência fica manchada. Eu me lembro até quando nós nos convertemos, eu tinha irmãos em Cristo. Quando ele leu que os nossos cabelos são contados, ele cortou o cabelo e ficou com a consciência pesada. Eu pequei. Mas você nunca viu aquelas pessoas, até mesmo varer? Não, isso não pode varer assim. Não pode fazer isso porque é pecado. Coisa que não está na Bíblia. Há quem, por exemplo, até hoje, não come carne de porco. Se ele comer, ele vê você comer carne de porco, você pecou. E este é o problema que estava passando na igreja. Agora, você que tem fé, não condena eles. Os que estão fracos na fé. Porque outros, eles não comem carne, só comem legumes. E a Bíblia fala no versículo 3, o que come não despreza o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. E também, no versículo 5, ele diz, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Nós temos aqui muitas igrejas, por exemplo, sábado, não pode trabalhar. Se ele trabalhar, ele fica com a consciência, eu pequei. Esse aqui está enfermo na fé. Dia de Páscoa tem que ser assim. Não pode comer carne, porque se comer a consciência fica com pecou. Está vendo? Então, esses aqui, a Bíblia diz que não julga eles. Porque eles estão como? Estão enfermos na fé. Tá vendo? Agora, quando a pessoa está em Cristo, e aqueles que comem, depois ele sente que ele pecou mesmo. É mesmo pecado, porque não comeu pela fé. Ou qualquer coisa que você vai fazer, se você não fizer pela fé, é pecado. É por isso que a Bíblia fala, no versículo 22, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Sabe por quê? É por causa daqueles irmãos que são fracos. Há irmãos que estão fracos. Ele tocou, imagine só. Um irmão traz feitiço. Toca só no feitiço para ele, já acabou a vida. Não vai mais dormir. Esse irmão está doente na fé. Antes mesmo que falasse, ele já tem a consciência estragada. Começa já a chorar. Eu não podia pegar isso. Eu não podia pegar isso. Não poderia comer carne. Eu me lembro quando uma vez viajei numa missão de serviço. E foi uma visita de trabalho
todos os países africanos estávamos aí, nós em Angola fomos 2 pessoas, e havia muitos africanos em todos os países fora, e fomos na China. Eu me lembro, todas as vezes, porque éramos um grupo de quase 80, 90 pessoas, e eu, quando chegava assim, quando serviam comida, eu quando olhava assim, para carne, boa carne, mas eu não cobria todos, eu gritava. Esses chineses não ouvem. Eu não como carne de porco. E eles só colocam aqui carne de porco. Olha, quando falava assim, todo muçulmano, é verdade carne de porco? Sim, eu disse que é carne de porco. Eles não comiam e ficávamos a festejar. Fiz isso mesmo. Ficávamos a festejar. Eles não comiam, nem tocavam. E há pessoas que realmente são... o apóstolo Paulo falou muito da comida. Aquelas comidas que se vendem, que se vendiam, oferecido, por exemplo, a ídolos. Ou, muitas vezes, os judeus, por exemplo, eles não entravam em casa dos gentios. E alguém te convida para comer. E ele te aconselha o quê? Quando alguém te aconselha, alguém te chama para comer, come de tudo. Não pergunta nada. Por causa de quê? Da consciência. Agora, se te disser isso aqui é comida enfeitiçada, não come. Não é por tua culpa, não é não é por você, não é por motivo de você, é por causa daquele que avisou. Mas você poderia comer. Vai aonde que te convida, come, sem perguntar nada. Só toma e dá graças a Deus. Porque pela comida, pela oração, a comida é santificada. Ela é abençoada. Isto que é a fé. Eu vou na tua casa, essa carne veio de onde? É carne de... Não. A Bíblia diz que não pergunta. Come. Dá graças a Deus e come. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Você lhe agradece. Dá ação de graça. Come. Então é isso que o apóstolo Paulo falava. Agora, tudo quanto que nós fizemos, se não é da fé, é pecado. No versículo 22, ele diz o quê? Tens fé, tem a ti mesmo diante de Deus. Agora, ele fala de bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Porque há pessoas que estão doentes na fé, eles se condenam a si mesmo. Qualquer coisa, a consciência já fica pesada. Ele acabou de comer. Imagine isso, você acaba de comer, depois me diz, olha, essa comida vem da casa da tia fulana. Grande bruxa. Você começa já a chorar. Ah, vou morrer mesmo. Ah, vou morrer. A tia fulana é grande. Você vai mesmo morrer. Porque você comeu sem a fé. Tudo. Levanta as mãos. Dá ação de graça. Eu conheci a história de um jovem. Daqueles mesmo que fervoroso. Amavam a Deus. Trabalhava. O colega dele envenenou ele na comida. E ele chega, come, orou, agradeceu a Deus pela comida, porque o colega que ia comprar a comida da senhora que vendiam. Vai comprar comida, ele pegava, ele estava cobiçar o posto do irmão. E ele vai comprar comida, meteu feitiço. O jovem chegou, comeu, bem gostoso, acabou tudo. Esperou a morte, nada. Ele foi no Quimbanda. Olha, estou a fazer assim, não está dando certo. Quimbanda disse, está aqui, esse pó, ele vai morrer. Ele foi.
Dia seguinte, fulano vai comprar comida, foi comprar. Trouxe. Ele levantou as mãos, comeu. Esperou nada. Sabe o que aconteceu? Ele próprio, depois de ver tanto, volta no quimbanda, a quimbanda muda, aí você vai, muda assim, não estava acontecendo nada. Sabe o que aconteceu? Ele próprio depois apareceu. Oh, chefe, me diga só, qual é o quimbanda que te trata? Diz que não tem quimbanda. Oh, não tem. Você tem uma grande proteção. E eu quero ir. Onde você vai? Diz que vamos na igreja. Levou-lhe para a igreja. Ele aceitou Jesus. E quando aceita Jesus, ele teve dar testemunho. Eu te envenenei tantas vezes, mas não fez efeito. É por isso que crente deve comer pela fé. Levanta as mãos, agradece a Deus. Pede a Deus que tudo que está nessa comida possa abençoar o teu corpo. Se há algum veneno, transforma isso numa bênção, porque tu transformaste água em vinho. E esse veneno não vai fazer efeito, vai dar mais vitaminas. Mais vitamina A, mais vitamina B, mais vitamina C no meu corpo. Ora assim. Quando você quer comer, ora. Quer beber água, ore. Faça tudo pela fé. Porque quando queremos comer, nós temos que reconhecer. Muita gente não comeram. E você teve o privilégio de ter aquele prato. Então agradece ele. Você não sabe aonde veio. Eu já vi muitos testemunhos. Até pessoa que vende carne humana na praça. Dá graças a Deus. Eles pegam carne humana, transformam em carne de vaca, em carne de galinha. É por isso que crente tem que orar. Antes de comer, ore. Senhor, isso aqui é minha vitamina A, minha vitamina B. Transforma isso nisso. Eu te louvo, Senhor, porque tu me deste essa comida. Lembra-se sempre que você tem esse prato, muita gente não comeram. Então, a nossa vida cristã deve ser uma vida levada à fé. E o crente deve eternamente. Para além da comida, Deus também deixa das provisões. Antes mesmo que ele necessite alguma coisa, Deus sabe. Deus é Deus das providências. E eu tenho que ter essa fé. Não é só chegar, Deus me dá um carro. Não, eu vou lhe agradecer a Ele. Senhor, porque tu já sabe que eu preciso disso. E eu te agradeço porque tu já me deste. Porque Ele próprio diz. Ele diz, pedi dar-se-vos-á. Ele perguntou, qual dos pais, vendo seu filho pedir pão, vai lhe dar pedra. Um filho lhe pedir peixe, vai lhe dar serpente. Agora ele diz, se vocês que são tão maus, vocês que são tão maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Ele sabe. Assim como você sabe que teu filho de manhã vai precisar de leite, o filho não é preciso dizer, mãe, olha, mata bicho. Não, a mãe já sabe. A mãe olha pelo filho, já sabe que já tem fome. Então, nós também temos que ter essa fé. Que Deus sabe desde das provisões. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Filipenses 4:18. Vamos ler. Vamos ler 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
Você pega esse versículo, quem ora pela fé, pega esse versículo, agradeça a Ele. Porque, Senhor, segundo as tuas riquezas, tu supre todas as minhas necessidades. Não vou precisar de finanças para amanhã, não vou precisar de pão amanhã, não vou precisar de roupa, porque antes mesmo que isso ocorra, o Senhor já me abençoe. Então, esta fé que é o crente deve andar com Ele todos os dias. Não esquece do Salmos 23, o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Tu tens que falar sempre. A tua oração deve ser assim. Colossenses 3,17. Vamos ler? Olha só, vê só como que a nossa vida deveria ser. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de quem? Em nome de Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Imagine se você trabalha. Tudo quanto que você vai fazer, faça por Jesus Cristo. Faça por Jesus Cristo. E dando glória ao Deus Pai. E muitos de nós somos bem-sucedidos no serviço. Porque realmente nós esquecemos muitos pormenores das nossas vidas. Deus quer te abençoar, mas as pessoas não conseguem realmente se manter. Não conseguem realmente agarrar pelas promessas que Deus tem para com as nossas vidas. Eu quero encontrar um versículo para você. Você que é crente, que trabalha, que não respeita teu chefe. Vamos ler. Primeira de Pedro 2. (18). Quem encontra ali? Vós servos, sujeitai-vos com todo amor ao Senhor, não somente os bons ou malos, mas também os maus. Esse Senhor está em minúscula. Está em minúscula. Olha, vamos ler. Olha, vamos ler Colossenses para entendermos melhor esse Colossenses 3. Eu só vou te abrir, você que é crente. Você não, muitas vezes não é promovido. Estás aí a trabalhar 20 anos no mesmo posto. Olha, Colossenses 3, 22. Colossenses 2, na 3, 22. Leiam. Quem encontrou? Colossenses 3, 22. Sim, vós servos. Obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas de simplicidade de coração, temendo a Deus. 23. E tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como o Senhor
como ao Senhor e não aos homens. Irmão, você vê só, eu estou a trabalhar, eu tenho um Senhor, tenho meu chefe. Tudo quanto que eu vou fazer como se estivesse a fazer a quem? Ao Senhor quem? Ao Senhor Jesus. Imagine só, se os crentes tivessem essa simplicidade, nem seria respondendo no serviço, porque ele tem fé. Nem falaria mal do seu chefe. Seria bons empregados. E até o teu chefe vai te promover. Ele vai ver você a pessoa mais confiável. Imagine só, a Bíblia está dizendo, é o teu chefe. Ele está dizendo, tudo quanto que fizeres, fazei-o de todo o coração. E ele disse, como ao Senhor e não aos homens. Olha só, eu estou a fazer isso a ele, como se estivesse a fazer a quem? Ao Senhor e não ao homem. Agora, como que você trata a tua patroa? Até quer roubar o marido dele? Eu já ouvi aqui, irmã, minha patroa é má. Ela que não tem má. Não, a Bíblia diz que faça tudo como se estivesse a fazer o quê? Ao Senhor Jesus. E ele continua no 24, sabendo que receberei do Senhor o quê? O galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Meu Deus, lê só esse versículo. Eu estou a servir a um homem, mas a Bíblia diz que eu vou receber o quê? Galardão da herança. Porque não estou a servir ao homem, estou a servir a quem? Mas estou a servir o meu chefe. Mas pela fé, aquilo que estou a fazer é como se estivesse a fazer a Jesus. Eu estou a ver as caras aqui daqueles que trabalham, que tem chefe mau. Agora, imagine só, irmãos, o que a Bíblia nos recomenda. Crente. Até eu já vi cristão mesmo. O chefe dele é um cristão. São dois cristãos, mas não se dá no serviço. Ele não obedece ao seu chefe. Não. Quem anda pela fé, até o teu trabalho é pela fé. Eu estou a trabalhar para ele. É como se eu estivesse a fazer trabalho para quem? Para Jesus. E não ao homem. E a Bíblia diz que eu vou receber galardão de quê? Da herança. Porque em a Jesus, esta é uma maneira de nós servirmos a quem? A Jesus. Eu estou a fazer no homem, mas pela fé, espiritualmente, estou a servir a quem? A Jesus. Ah, se todos crentes fossem assim, agora seria uma bênção, né? Seria uma bênção. Vamos passar numa... A fé é somente baseada unicamente na palavra de Deus. Olha, na Bíblia, você vai encontrar dois tipos de fé. 1 Coríntios 12. Vamos ler. Primeiras Coríntios 12, 9. Está escrito o quê? E a outros, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Isso quer dizer, quem dá dom da fé é Deus. Esse é dom. Agora, vamos na Gálatas 5. Cinco, 22. Acabamos de ver, no 1 Coríntios, tem dom da fé. Agora aqui, no Gálatas 5, 22, a Bíblia diz, o fruto do Espírito é que? É amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, depois de quê? Fé. Estamos a ver que temos a fé como dom e temos a fé como fruto. Dom, tudo que é dom é de graça. Os dons, 9 dons que nós lemos aqui, são dons do Espírito Santo. Quem dá é o Espírito Santo. E esse dom, ele manifesta quando ele quer, como ele quer e aonde ele quer. Não depende do homem. Esse dom da fé é o Espírito Santo que dá. E ele se manifesta. Você pode estar aqui e ele manifesta dom em você, dom da fé em você. Você logo, geralmente, o dom da fé, ele vem sempre acompanhado com outro dom. Você estava aí sentado, mas vai sentir uma grande necessidade, não. Eu vou pôr as mãos nessa pessoa que vai ficar curada. Você levantou, chega, meteu, a pessoa recebe a cura. É o Espírito Santo que manifesta. Agora, a fé como fruto, isto é o nosso caráter. É Deus que nos deu, logo quando nós aceitamos a Jesus, há um dom que Deus nos dá. E esse fruto da fé, ele vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Qualquer um de nós aqui tem fé. É Deus que deu. Porque não adianta, irmão, não adianta de você estar aqui e dizer que não tem fé. Se você está dizendo assim, você é incrédulo. Você não quer aceitar aquilo que Deus deu a você. Vamos ler o livro de Romano 12. Romano 12, 3. Romano 12, 3. Olha, o apóstolo escreveu assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês, que não saibais mais do que convém. Convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso quer dizer, no momento que você aceitou a Jesus, Deus já te deu a fé. Ele deu a você gratuitamente. É por isso que você está aqui. Essa fé é fé salvadora. Não vem pelas tuas obras. É fé que Deus dá. Nós aceitamos a Jesus e Ele nos dá esta fé. É por isso que nós somos salvos. Porque no livro de Efésios 2, 8, ele diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é que é dom de Deus. É Deus que nos dá isso. Quando nós aceitamos a Jesus, temos isto. Temos o dom da fé, recebemos a fé. Ele nos dá gratuitamente. E essa fé que vai fazer com que nós permaneçamos até hoje. Agora, recebemos a fé, Ele nos deu. Agora, cada um de nós deve desenvolver, exercitar essa fé. Essa fé tem que exercer. É como os nossos músculos do corpo. Se você não faz exercício, o corpo vai ficar como mole. Quem treina, ele tem músculos. Torna cada vez mais gigante. É assim também a fé. Temos que exercitar a nossa fé para crescer. O Senhor Jesus disse o quê?
Se vocês tiverem a fé como que um grau de mostarda, só esse pequenino grau de mostarda, não é fé de tamanho, grau de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, sai daqui, ergue-lhe, vai lá. Isso depois vamos falar na próxima. Eu conheci a história do pastor Idaosa, da Nigéria. Crente novo na fé. 24 anos. O pastor, ele pregou. Penso que no livro de São Mateus, ele diz, Jesus quando mandou os discípulos, ele diz, olha, curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Ele estava aí sentado, novo na fé. O pastor disse que curar os enfermos. Jesus disse para nós curarmos os enfermos, para nós ressuscitarmos os mortos. E ele pregou esta mensagem. E da onça estava aí sentado, ouviu. Depois o culto termina, ele foi ter com o pastor. Pai, será que esta palavra que você falou é mesmo Jesus que falou mesmo? É verdade? Diz que sim. Isso não é só para pastores. Diz que não, é para cada um de nós filhos. E ele perguntou ao pastor, pastor, você já curou quantos enfermos? Diz que eu, ninguém. Pastor, já ressuscitou quantos mortos? Diz que ninguém. Ele ficou assim. Diz até, mas, pastor, se eu tenho fé mesmo, posso ressuscitar mortos? Diz que à vontade. Pastor, está falando mesmo sério? É Jesus que falou? Jesus que falou sim. Ele deu poder à igreja. Olha, o jovem saiu, foi, buscou a bicicleta dele que estava fora. Estava andando de bicicleta. Começou a andar na cidade. Chega aí em Cruzeiro e pergunta, onde tem o óbito? Alguém mora aqui nesse bairro? Ele ia, passava novamente lá. Aqui ninguém mora. Mas você está procurando mortos por quê? Olha, era de manhã. Até 16 horas andou pela cidade procurando mortos. Até que no fim foi encontrar um óbito. Ele entrou. Disse que eu vim aqui para orar, para ressuscitar esse morto. Eu vim para ressuscitar esse morto. Olhava para ele, tinha a Bíblia. Mas meu pastor disse que eu posso ressuscitar, eu vou orar, vai ressuscitar. E as pessoas olharam para ele. Ele tinha tanta convicção. Você está aí, está morto. Ele foi, estava aí pessoas, orou. Orou 30 minutos, nada. Ele pegou na Bíblia, abriu a Bíblia. Ele viu o filho do Jairo. Jesus disse a todo mundo para sair. Ele disse, vocês todos saem fora. Deixa-me aqui com o cadáver. Ele ficou. E ele não fez mais nada. Ele só viu. Jesus só tocou e disse, levanta-te. Ele fez o mesmo. Não orou mais. Só diz, olha. Perguntou, qual é o nome dele? É fulano. Disse, fulano, levanta-te. A morte levantou. Levantou mesmo. Ele, quando viu, levantou, pegou na bicicleta, andou mais a procurar onde tem o óbito. Ressuscitou 2 ou 3 cadáveres no mesmo dia, aos 24 anos. Ele conta esse testemunho dele. 2 ou 3 mortos num só dia, ele sozinho. E agora, sabe o que? Quando ele foi em casa, todos os doentes, pessoas tiravam doentes no hospital, levavam em casa dele para orar. E a igreja começou mesmo já ali. Porque ele teve a fé. Ouviu a palavra e ele agiu conforme a palavra. Muitas vezes nós que temos medo. Mas a fé é esta. Move montanhas. Jesus não disse que, olha, para você fazer milagre tem que ter uma fé grande, não. Como um grão de mostarda. Só essa pequena, porque cada um de nós que estamos aqui, Deus deu, repartiu. Nós lemos Romanos 12, 3. Ele repartiu a cada um de nós
uma medida da fé. E essa fé mesmo que está em você, você pode agir. Você pode agir, pode fazer grandes coisas. Porque cada vez mais você exercita a tua fé vai crescer. Imagine só você acaba orar por um enfermo, começa mesmo por uma coisa pequenina. Ficou curado, você vai ficar como? Vai ficar mais motivado. Vai mais. Daqui a pouco, olha, quando você vai assustar, levantou o paralítico. E a fé, irmãos, cada um de nós recebemos fé, uma medida da fé. Olha, imagine isso, irmãos, Deus vai te dar uma medida da fé que não é suficiente para você atuar. Vai te dar uma medida da fé para você não fazer nada? Ou vai dar o suficiente para você se mover nele? Então, cada um de nós, nesta noite, tem que saber que você tem uma medida da fé. Isso que faz com que você venha aqui. Isso que faz com que você é salvo. Tenha certeza que você é salvo. Ninguém pode perguntar a você, mas você sabe porque você sabe daquilo que você sabe que você tem fé. Você não tem mínima dúvida que se você morrer agora vai para os céus. É essa fé que Deus dá gratuitamente, de graça. Eu estive a falar, a fé, ela se baseia somente na palavra de Deus. E eu quero terminar agora. Irmão, sem a palavra, não há fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A vez passada, eu estive a falar problema, nós até falamos ainda hoje. Muitos estão doentes na fé. Muitos crentes são doentes na fé. É por isso que o diabo brinca conosco muito. Há um aspecto muito importante. A fé, ela lida com as coisas que não se vê. E as coisas que não se vê, encontramos as promessas das coisas que não se vê aonde? Na palavra. Outra coisa, nós temos um universo, temos um corpo. E o nosso corpo tem 5 sentidos. Quais são? Olfato mais, tato mais, qual é? Paladar mais, audição mais, visão. São 5 sentidos. É por isso que nós vivemos. Mas os 5 sentidos, ele nos conduz nas coisas que se vê. Porque nós sentimos, nós vemos, nós provamos. E a fé é contrário, está em contraste. E tem que entender isso. Isso que eu estou a falar, eu estou a abrir a mente para você entender. A fé sempre está em contraste com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós apalpamos. Porque a fé está na palavra de Deus. E ele lida com as coisas que não se vê. Aqui até diz, a fé é o 6º sentido. Os ímpios não têm, mas o cristão tem o 6º sentido, que é a fé. Agora, o nosso maior problema, principalmente os crentes que estão há muitos anos na igreja, é que eles querem andar não pela fé, mas para aquilo que eles veem, para aquilo que eles sentem. Eu vou dar um exemplo. Porque eu disse que a fé, a base da fé é a palavra de Deus. E quem quer andar na fé vai ver sempre as coisas para a fé está em contraste com a palavra de Deus. E você está a orar pela cura.
Senhor, me tira esta dor de cabeça. Me tira esta mioma que está a estragar o meu ventre. Você orou. A palavra diz o quê? Senhor Jesus fez o quê? Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Ele não quer dizer que será sarado. Já foi. Você ora pela fé. E você diz, Senhor, obrigado porque já fui curado. Mas pela fé, você está curado. Mas os teus sentidos estão a mostrar ainda que você não está curado, porque você tem dores. Você sente fracasso, febre vem. Febre do paludismo, quando chega a 17 horas, 18 horas, vem mesmo e bate mesmo com força. E você está dizendo que já estou curado. Mas a febre está ali. Os teus sentidos estão a mostrar que você não foi curado. Não está curado. Mas você, por outro lado, está vendo que pela fé já estou curado. Agora, é aqui que está o dilema. Qual é a inclinação que você vai ter? Da palavra de Deus? Ou você vai acreditar nos teus sentidos? É aqui que muitos de nós tropeçamos. Nós dissemos pela palavra, daqui a pouco vai começar a dizer, olha, essa dor de cabeça não está passando, já orei, já jejuei, já fiz isso. É aqui que nós falhamos. O bom crente, ele não vai falar aquilo que os sentidos estão a sentir. Ele não vai falar aquilo que o seu sentido está sofrendo. Ele não vai falar que tem dor de cabeça. Ele vai falar da palavra. Ele vai confessar a palavra de Deus. Ele não vai anular, mesmo que de tudo, ele vai falar sempre a palavra de Deus. E quando o crente se mantém nessa situação, tarde ou cedo essa dor vai desaparecer. É aí que, olha, é mais fácil para os crentes. Ele orou agora, Deus sai, ele quer já agora. Mas muitas vezes Deus vai querer ver se você tem mesmo fé. Deixa ainda isso aí. Você acabou de orar, o diabo veio no ouvido. Não está curado. Até já tem febre. Mete seu termômetro. Você já vai correr. Termômetro. Mas isso que acontece na vida espiritual. Ainda